Milionário viu sua faxineira sentada ao lado de seu filho, ensinando ele a tocar piano, mas ele não sabia que ela tinha um segredo guardado. O som do piano preencheu a mansão, como se o espaço estivesse tentando se comunicar através de algo que ia além das palavras. Era uma melodia errática, como se as notas não soubessem se deviam soar ou se estavam apenas testando o ambiente, tentando encontrar um lugar para se encaixar. A mente de Leonardo Vasconcelos, sempre ordenada e meticulosa, não sabia como lidar com isso. O som era um erro, ou seria uma mensagem, talvez. Mas o que uma mensagem poderia significar em um espaço como aquele, onde a ordem era mais do que uma necessidade, era uma obsessão? Ele seguiu o som até a sala de música, seus passos pesados, como se a gravidade da casa o atraísse para algum tipo de destino inevitável. Lá encontrou Theo, seu filho, sentado ao piano, os dedos hesitando sobre as teclas, guiados por uma mão mais firme, a de Luna. Ah, Luna, a jovem empregada que, como uma sombra, sempre esteve ali, tentando ser invisível, mas sempre deixando uma marca que Leonardo não sabia se queria apagar ou entender. Para, disse Leonardo, a voz firme, talvez mais dura do que pretendia. Theo olhou para ele, os olhos acusadores, como se soubesse que o que estava acontecendo ali era mais do que apenas música. Era um confronto, uma batalha que transcenderia qualquer batalha física, mas Leonardo não estava interessado em dialogar. Ele sabia o que devia ser feito. A música, depois de tudo, era o que tinha destruído sua família. Theo não teve escolha. Não era uma questão de querer ou não. Ele se afastou, suas mãos caindo ao lado do corpo, como se o piano fosse uma extensão de si mesmo que ele agora precisava desconectar. O olhar de Theo foi cheio de raiva, sim, mas também de tristeza, a mesma tristeza que ele, Leonardo, sentia sempre que se lembrava de Helena, sua esposa, a mulher que o deixara, que abandonara a família em busca de algo mais importante do que a família, algo mais importante do que ele. A música, Helena nunca avisara que seu amor pela música a faria partir, como se a decisão de seguir os acordes fosse um impulso inevitável, como uma força cósmica que não poderia ser contida. E ali estava ele, com seu filho, e a lembrança da mulher que o deixara se tornando ainda mais real, mais pulsante, como se o piano em frente a ele fosse a chave para a porta de um passado que ele preferia manter fechada. A dor de lembrar, de reviver aqueles momentos, quase o fez perder o controle. Theo não tinha culpa, não, mas ele era o reflexo de Helena, e isso era o suficiente para que Leonardo sentisse o mesmo desgosto. Ela se foi porque a música era mais importante, pensou. E o que ele podia fazer se não impedir que seu filho seguisse o mesmo caminho? O que ele não sabia, e talvez nunca soubesse, era que aquela melodia que ele tentava tanto evitar já estava, de alguma forma, gravada no sangue de todos os Vasconcelos. El, o garoto, parecia mais uma marionete, seus dedos errando as teclas do piano, como se estivesse a tentar se afastar da ideia de que havia algo mais profundo ali. Algo que Leonardo, em sua busca frenética por controle, jamais desejaria que florescesse. Mas a verdade, como sempre, era uma coisa incômoda que se arrastava nos cantos escuros, esperando pacientemente ser descoberta. Theo não se importava com o que o pai queria. A música, como uma força invisível, o puxava para longe. E Leonardo, o homem que acreditava ter todas as respostas, não via as perguntas que estavam em jogo. Luna, por outro lado, tinha algo mais dentro dela. Ela não era só a empregada que olhava para ele com aqueles olhos cautelosos, aqueles olhos que pareciam esconder algo. Ela era, ou pelo menos uma vez fora, uma parte do mundo que ele não entendia e, sinceramente, temia. Pianista prodígio. As palavras soaram como um mantra, repetindo-se em sua mente.
O que ela havia sido antes de se perder em algum tipo de silêncio autoimposto. E mais importante, porque ela abandonara tudo, o que poderia ter sido tão devastador para que ela dissesse não a tudo o que ela era e poderia ser. Leonardo, tão inclinado a ver o mundo em uma linha reta, sem desvios ou interrupções, não conseguia entender que as pessoas, assim como as notas musicais, não eram simplesmente pretas ou brancas, mas haviam complexas gradações de cinza. O que ele não sabia, ou o que ele se recusava a saber, era que a chave para entender a si mesmo e ao filho poderia estar em sua frente o tempo todo, mas ele estava muito ocupado com a raiva, com a vergonha, com o medo para perceber. Você abandonou a música, Luna, disse ele, os olhos fixos nela como se estivesse esperando uma explicação, algo que o fizesse sentir que ele tinha algum controle sobre o que estava acontecendo. Mas Luna, com um sorriso enigmático, apenas balançou a cabeça. Ela não cederia. Sabia que havia algo entre ela e ele. Algo que ia além de uma simples questão de trabalho ou obrigação. Era uma conexão, uma história não contada, um mistério, que nem ela nem ele sabiam como resolver. A verdade, como sempre, era mais uma ficção do que qualquer realidade. E, no entanto, os fatos estavam lá. Luna tinha sido uma pianista talentosa e agora, aqui estava, ensinando Theo com uma paixão que Leonardo não entendia e que talvez nunca entendesse. Algo em seu interior tentava empurrá-lo para o abismo da aceitação, mas ele resistia, como resistiria qualquer homem que passasse a vida inteira acreditando que tudo podia ser controlado. Ele investigou. Como qualquer bom homem de negócios, ele não aceitaria uma explicação vaga, não quando havia a possibilidade de descobrir mais. E descobriu, com um certo tipo de prazer sombrio, que Luna havia sido uma das mais brilhantes promessas de sua geração. Mas então, ela desapareceu. Onde estava ela agora? Por que ela abandonara tudo? O que estava tentando esconder? E por que, em vez de respostas, ele encontrava mais perguntas em uma tarde de reflexão, enquanto Theo ensaiava silenciosamente suas notas. Luna o observava com a mesma expressão distante que ela sempre mantinha. Os dois estavam ligados por um fio invisível, e Leonardo, com sua obsessão pela ordem e pelo controle, estava começando a ver que a música que ele tentava expulsar de sua vida já estava em todo lugar. Mais especificamente, ela estava dentro de sua própria casa. E mais importante, dentro de si mesmo. Talvez, apenas talvez, o controle que ele tanto desejava fosse uma ilusão. A casa estava silenciosa, mas o silêncio era um tipo de tensão, uma presença inconfundível que preenchia cada canto. Leonardo Vasconcelos se afastou da porta, mas o som de seus próprios pensamentos ecoava mais alto que qualquer som exterior. Ele sabia, ou pelo menos acreditava saber, que o que estava acontecendo em sua casa não se tratava apenas de piano ou de música. Era sobre algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia entender, algo que estava além de suas obsessões meticulosas e de seu controle rígido. Theo, o garoto, estava mudando e Leonardo sentia isso em cada respiração. O ódio e a raiva, que ele cultivava como uma defesa contra sua própria vulnerabilidade, estavam começando a ceder lugar a uma sensação de perda, de incapacidade de segurar os pedaços daquilo que ele pensava ter controle. Theo explodira na noite anterior, as palavras de raiva cortando o ar com uma precisão que Leonardo nunca soubera que seu filho possuía. O garoto o acusara de não se importar com sua felicidade. E o mais doloroso, o mais difícil de engolir, ele estava certo. Leonardo sentiu o peso da acusação como se fosse um peso físico. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Cada vez que olhava para Theo, via o reflexo de Helena. Mas Theo não era Helena, ele nunca poderia ser. E essa era a grande ironia, não era? Ele o odiava por ser tão parecido com ela, mas ao mesmo tempo,
Ele se via em Theo, uma versão distorcida de si mesmo, um espelho rachado, uma guerra interna que ele nem sabia como travar. Luna, por outro lado, parecia ser a única que permanecia em silêncio, mas não passiva. Havia algo em sua calma, algo que era mais uma força do que uma fraqueza. Aquele tipo de pessoa que nunca se deixa moldar pelas circunstâncias, mas ao contrário, se adapta e se dobra de uma forma que parece natural, como a água que contorna uma rocha. Ela não tinha medo de Leonardo, pelo menos não da maneira que ele esperava. Ela o desafiava sem palavras, desafiava sua visão de mundo, desafiava sua ideia de controle absoluto. Quando ele a viu pela primeira vez em sua casa, sempre teve a sensação de que Luna sabia algo que ele não sabia. Algo mais profundo, talvez. Algo sobre a música, sobre a vida, sobre o que ele estava perdendo. Ele não a respeitava no começo. Ela era apenas uma empregada, mas agora ele não tinha tanta certeza. Quando Luna olhava para ele, havia uma leitura silenciosa em seus olhos, como se ela estivesse enxergando algo que ele não conseguia ver em si mesmo. Algo que ele não queria ver. E o pior, ela parecia saber disso. O piano, como um artefato do caos, tornava-se cada vez mais uma presença constante. Theo, o filho que ele tentava controlar, estava sendo atraído por algo que ele não conseguia entender. Luna não estava ajudando, ao contrário, ela estava alimentando aquele fogo com uma paciência silenciosa que, em sua mente, era mais uma ameaça do que uma ajuda. Ele não gostava disso. Não gostava do fato de que havia algo em sua casa que ele não podia controlar. E o pior, ele não sabia mais se deveria. Com cada dia que passava, Leonardo se sentia mais preso em sua própria armadilha de pensamentos. O piano, a música, seu filho, Luna, eram todos elementos de um quebra-cabeça que ele tentava resolver, mas que parecia sempre desmoronar quando ele se aproximava da solução. Ele estava em guerra consigo mesmo, tentando vencer uma batalha que, talvez, já estivesse perdida antes mesmo de começar. O que ele temia não era a música em si, mas o que ela representava, uma força que não poderia ser contida, uma força que ele, como empresário e homem de controle, não poderia dominar. E foi nesse momento, quando a raiva de Theo ainda ecoava em seus ouvidos, que uma pergunta silenciosa se formou em sua mente. O que aconteceria se, em vez de lutar contra isso, eu permitisse que acontecesse? Era uma ideia aterradora. Mas, como sempre, as perguntas mais aterradoras eram as que ninguém se atrevia a fazer. Leonardo não sabia o que o incomodava mais. As lembranças que surgiam sempre que ele fechava os olhos ou o fato de que ele não conseguia mais fugir delas. Helena. Ela estava sempre lá, flutuando como uma sombra indesejada sobre sua mente, como uma lembrança que insistia em não ser esquecida. Ela, a mulher que ele amava ou pensava que amava, ou que ao menos acreditava amar até o momento em que ela se foi. O piano, a música, esses foram os demônios que Helena trouxe. Não por malícia, mas por uma obsessão que ele não conseguiu compreender na época. Agora, ao olhar para o rosto de Theo, ele via o reflexo daquilo que ele mais temia. Um filho que poderia ser engolido pela mesma obsessão, pela mesma necessidade insaciável de se entregar a algo maior, algo além de tudo o que ele acreditava ser a verdadeira felicidade. Ele não odiava a música, ele odiava o que ela representava. A música era o portal para o vazio, o lugar onde Helena se perdeu, o lugar onde ele não conseguiu segui-la. Ela foi atrás de algo maior do que ele, maior do que a casa, maior do que a família. Era isso que ele não conseguia entender. Ele havia sido deixado para trás e ela havia se transformado em um eco. A música era o que a fizera partir e agora Theo parecia estar trilhando o mesmo caminho. Leonardo se afastou da janela, sua mão apertando o metal da moldura. A casa estava em silêncio novamente,
mas a sensação de desconforto ainda estava lá. Ele não queria mais pensar nela, não queria mais reviver os momentos em que tudo parecia perfeito, quando ele e Helena tinham sonhos e planos. Não queria mais lembrar da maneira como ela olhava para ele antes de sua partida, com aquele brilho nos olhos que dizia que havia algo mais. Algo que ele não poderia ser. Algo que ele nunca poderia entender. Theo, o garoto, parecia cada vez mais distante, mas talvez fosse isso o que ele queria. Distância. Ele não se sentia mais como o pai dele. E o pior, Leonardo pensava, era que ele não sabia como voltar a ser o que era antes. Ele se lembrava de quando Theo ainda era pequeno, como ele se aproximava dele com aquela confiança cega, como se o amor do pai fosse tudo o que ele precisasse. Agora, ele via a lacuna se alargando entre eles e sabia que a música era a razão, mas ele não sabia como impedir que ela os separasse. Theo não estava mais o ouvindo. O garoto, como ele mesmo, parecia estar em busca de algo que estava além do alcance deles. Mas o que era isso? O que ele queria encontrar naquele piano? Em cada tecla pressionada, parecia haver uma revelação, uma verdade secreta que Leonardo nunca fora capaz de descobrir. Ele sentou-se à mesa, sua mente percorrendo a espiral do passado. Helena, sempre ela. Os momentos compartilhados, o amor que agora parecia tão vazio, tão distante. Como ela foi capaz de ir embora? Como ela foi capaz de colocar a música acima de tudo? Ele se perguntava se ela havia sido a única a perceber que a música era, na verdade, a chave para alguma coisa que ele nunca saberia. A dor era constante, mas ele se recusava a admitir. A dor de ter sido deixado para trás. A dor de ver seu filho se afastar dele, seguindo os passos de uma mulher que ele, de alguma forma, ainda amava. Talvez ele sempre tivesse sido o que ele temia. Um homem incapaz de deixar o passado para trás. Incapaz de ver que o futuro não era mais do que uma repetição daquilo que ele não queria. E então, o pior de tudo, ele estava começando a ver, aos poucos, que a música talvez fosse a única coisa que poderia tirá-lo desse ciclo. A música que ele sempre associara com o sofrimento agora parecia ser a única saída para aquilo tudo. Mas ele ainda não sabia como, talvez nunca soubesse. O quarto estava imerso na penumbra, um equilíbrio instável entre a luz que se extinguia e a escuridão que se arrastava por todos os cantos. Leonardo se sentou em sua cadeira, os dedos levemente tocando a mesa. Ele não sabia o que o tinha levado a propor aquele acordo, mas havia algo em sua mente que de alguma forma parecia urgente. Algo que exigia ação, mesmo que essa ação não fizesse sentido à primeira vista. O que estava em jogo? O que ele queria realmente alcançar com isso? Theo, aquele garoto, agora quase um homem, estava mais distante do que nunca, mas, ao mesmo tempo, estava mais presente. A música, como uma força invisível, continuava a fazer com que o filho o fosse mais e mais distante, cada vez mais próximo do que ele não conseguia controlar. E ao olhar para aquele menino, Leonardo sentiu que ele estava perdendo algo fundamental. O que isso significava? Ele não sabia. Ele não sabia o que estava acontecendo dentro de si, mas ele sabia que não podia deixar aquilo escapar. A proposta era simples, mas, como todas as coisas que realmente importam, carregava um peso que Leonardo não conseguia ainda dimensionar. Theo poderia continuar tocando piano, mas com uma condição: o tempo de prática seria limitado e não poderia interferir nos estudos. Era um acordo, não uma concessão, mas, de alguma forma, ele sabia que isso representava mais do que uma simples negociação. Era um momento de fragilidade, uma tentativa de reconquistar algo que ele já sabia que tinha perdido, mas que, de alguma forma, ainda estava ali, nas entrelinhas. Theo aceitou o acordo. O garoto, com a cabeça baixa, não teve forças para discordar. O que mais poderia fazer?
A música, que o encantava como um feitiço, agora estava sendo tratada como uma obrigação, uma concessão, em troca de algo que parecia mais uma prisão. Mas Theo não sabia ainda o que estava por trás daquele gesto. Ele pensava que sua liberdade estava ali, que o acordo lhe dava a chance de continuar a seguir sua paixão. Mas, na realidade, ele estava sendo manipulado de maneira silenciosa, com uma precisão que nem ele nem o pai estavam preparados para reconhecer. Luna, no entanto, parecia ter compreendido o que Leonardo não conseguia ainda articular. Ela estava mais atenta ao que acontecia ao redor de Theo do que qualquer um poderia perceber. Enquanto os dois homens, pai e filho, estavam presos em suas próprias tensões, Luna observava. Como um espectador de um drama que ela, por algum motivo, sabia que não poderia evitar. Ela também sabia que o que Leonardo estava fazendo não era um simples ato de controle, mas uma tentativa de reconciliação. Reconciliação com seu filho, com ele mesmo, ou talvez com a ideia de que a música, que sempre parecia ser a inimiga, agora poderia ser a salvação. Mas ao mesmo tempo, Luna sentia algo que não podia ignorar. Ela começava a entender que, de algum modo, ela havia se tornado mais do que uma simples professora. Ela se via agora como uma parte intrínseca dessa dinâmica. Ela já não era mais só uma empregada, mas uma peça fundamental, uma peça de algo que estava além de qualquer explicação racional. O que era isso? Ela não sabia, mas ela sentia. E isso a perturbava. Talvez, se ela fosse mais esperta, se pudesse enxergar mais além, entenderia. Mas até aquele momento, o mais sábio era o silêncio, pois, como sempre, o silêncio parecia ser a única maneira de entender a complexidade do que acontecia ao seu redor. E assim, o acordo foi feito. Mas todos sabiam que, na verdade, aquilo não era um final. Era apenas um estágio, o primeiro movimento de uma sinfonia incompleta, onde cada acorde que se seguia revelaria mais sobre a natureza da luta que se desenrolava. Leonardo não estava, mas apenas tentando controlar. Ele estava se envolvendo. E isso o aterrorizava, porque ele sabia, lá no fundo, que ele já havia perdido o controle há muito tempo. A música que ele temia agora começava a se infiltrar em sua vida de uma maneira que ele não podia mais ignorar. E o pior, ele ainda não sabia se estava pronto para abraçar o caos que a música trazia consigo. Mas ele não tinha escolha. Ele estava no meio disso agora, e o único caminho seria seguir em frente. O paradoxo de se ver diante de um desafio que você não escolheu, mas que inevitavelmente se impõe, nunca foi tão claro quanto agora. Leonardo Vasconcelos, sentado em seu escritório, folheava documentos como quem tenta desviar os olhos de um abismo. Ele não tinha mais certeza sobre nada. Tudo parecia se desmoronar, mas ele, um homem de controle, continuava a se agarrar a um fio invisível que na sua mente ainda o mantinha seguro. Theo, como sempre, estava lá, sendo conduzido pela maré da sua própria revolta e paixão. Mas agora, o que o pai via nele não era mais apenas um reflexo de sua falha, mas uma projeção de seus próprios temores. Ele se via no filho, e pior, via sua esposa, Helena, na forma como o garoto se entregava ao piano. Ele a odiava por tê-lo deixado, mas ao mesmo tempo reconhecia o que ela representava, a liberdade, a entrega ao caos criativo. E era isso o que o aterrorizava. Luna, por sua vez, parecia ser a chave de algo maior. Ele sabia que algo em sua presença o desafiava de maneira mais profunda do que qualquer confronto direto. Ela não o ameaçava com palavras. Não, seu poder estava em sua calma, na forma como o observava, compreendia e, ao mesmo tempo, deixava tudo acontecer. Havia algo nela, algo que ele começava a perceber como um reflexo de seu próprio medo. Ela não tinha medo da música,
Ela a aceitava, talvez até amasse a música de uma forma que ele, por mais que tentasse, nunca seria capaz. Ela estava desconstruindo a visão dele do mundo, pedra por pedra, sem sequer tentar. Agora, quando ele a observava, o que antes era desconfiança se transformava em algo estranho. Curiosidade. Ele não gostava dessa nova sensação. Não gostava de se ver vulnerável. Não gostava de pensar que poderia, de alguma forma, estar perdendo o controle. Ele não sabia se podia confiar nela, mas havia algo em sua presença que fazia com que ele se questionasse de maneiras que ele não queria. A ideia de um festival de jovens pianistas parecia, de alguma forma, uma metáfora para o próprio dilema de Leonardo. Theo queria participar, mas ele sabia que a música, sempre a música, seria a força que os separaria. Isso era claro. No entanto, havia algo que ele não conseguia ignorar. Theo, seu filho, estava de fato se apaixonando pelaquilo. O que antes era uma tentativa de fazer com que o garoto se afastasse da música, agora parecia um movimento contra o próprio destino de Theo. O garoto queria, e isso para Leonardo era um risco, o risco de perder o controle. Quando Theo falou sobre Helena durante a briga, algo dentro de Leonardo quebrou. O garoto o havia confrontado com a verdade amarga que ele temia. Ele estava tentando impedir que Theo seguisse o mesmo caminho de Helena. Mas agora ele se via em um conflito interno. Ele não sabia o que temia mais: perder seu filho para a música, ou perder seu filho por não permitir que ele fosse quem ele realmente era. Luna, como uma observadora silenciosa, tinha assistido tudo com a calma que Leonardo tanto temia. Ela o observava não com julgamento, mas com uma compreensão profunda de um mundo que ele ainda não queria ver. E ela fez o impensável. Durante uma conversa inesperada, ela não apenas o desafiou, mas o fez confrontar sua própria falha, sua própria negação do que estava acontecendo. Ela lhe perguntou com uma sinceridade desarmante: e se Theo não for como Helena? E se ele não se perder na música, mas, ao invés disso, for capaz de encontrar algo dentro dela? Algo que você não entende? A pergunta ficou no ar, e Leonardo, em sua raiva e medo, não soube como respondê-la. Porque talvez ela tivesse razão. Talvez, ao invés de tentar evitar o que ele temia, ele devesse simplesmente deixar acontecer. Mas, claro, isso era mais fácil falar do que fazer. Ele não sabia como se libertar dessa prisão que ele mesmo construíra ao longo dos anos, onde tudo precisava ser controlado, onde a dor precisava ser evitada. E, como sempre, Luna estava certa. A música não era o inimigo. O inimigo era o medo de perder, o medo de não ser capaz de lidar com o que fosse acontecer, o medo de deixar ir. Ele, de alguma forma, sabia que teria que tomar uma decisão. Mas qual seria? O que ele realmente temia? O que ele tinha a perder? Há uma dança que ocorre entre as pessoas, um jogo invisível de sinais e trocas, onde cada movimento parece predestinado, mas, no fundo, ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Leonardo sentia isso em seu peito, uma pulsação constante que o incomodava sem parar. Ele não estava mais no controle de nada, e isso, de algum modo, o preenchia de uma sensação tanto de impotência quanto de excitação. O mundo estava se movendo sem ele, e ele agora estava apenas assistindo. Luna tinha uma presença que ele não podia negar. Algo em sua calma desafiava a própria agitação interna de Leonardo. Ela, de alguma forma, conseguia entender o que ele ainda não conseguia, que ele não estava apenas lidando com Theo, mas também com o próprio reflexo do passado, da dor que ele se recusava a encarar. O fato de Luna ter sido uma pianista prodígio, alguém que abandonou a carreira, agora fazia mais sentido. Não era apenas uma história de talento perdido, mas uma lembrança direta daquilo que ele temia. A música, essa força invisível que
Tirou de sua vida algo que ele achava ser a sua verdadeira identidade. Mas agora, de alguma maneira, a presença de Luna, com toda a sua quietude e sua aceitação, estava quebrando as defesas de Leonardo. Ele a observava de longe, como um estudioso, tentando entender um enigma. Ela não estava desesperada para salvar nada, nem mesmo Theo. Ela apenas estava ali, simplesmente sendo quem era, como uma mulher que havia perdido tudo, mas não se deixara definir por isso. E talvez fosse isso o que o deixava tão inquieto. Ela não parecia ter medo de ser quem era. Ela não se escondia atrás das expectativas de ninguém. E ele, de algum modo, começava a desejar essa mesma liberdade. O passado, no entanto, ainda estava vivo em Leonardo. Ele não conseguia ignorá-lo. Ao observar Luna, algo dentro dele se acendeu. Era quase como se ele tivesse caído em um transe, como se a presença dela fosse uma chave para um lado seu que ele havia fechado há muito tempo. Ele não conseguia mais separar a dor do prazer, o passado do presente. A linha que ele traçava entre si mesmo e o que ele temia, a música, a perda, o abandono, agora parecia se dissolver. Quando Luna compartilhou a história dela sobre o acidente que destruiu sua carreira, ele não pôde deixar de sentir uma onda de empatia. Ela não se limitava a ser a empregada que ele imaginava. Ela era alguém com um passado, com uma dor, com uma história que ele começava a querer entender. Ela, ao contrário dele, não se permitira ser vítima de sua própria tragédia. Em vez de se fechar em uma cápsula de arrependimentos, Luna havia seguido em frente com uma resiliência que Leonardo mal podia compreender, mas havia algo mais. Quando Luna falou sobre a dificuldade de seguir adiante depois de perder seu lugar no palco, Leonardo percebeu que ela não apenas abandonara a carreira, ela também abandonara o peso da culpa. Ela não estava carregando a carga de algo perdido, ela a havia deixado para trás. Isso o deixou perplexo, porque ele nunca conseguira fazer o mesmo. Theo, por outro lado, estava em um estado de crescente ansiedade. O garoto não conseguia mais esconder sua frustração. Ele queria continuar com o piano, queria seguir em frente, mas a presença de seu pai estava se tornando uma barreira intransponível. O que mais Leonardo poderia fazer senão observar seu filho preso entre as expectativas que lhe eram impostas e o desejo sincero de ser algo diferente do que seu pai queria? Luna, aparentemente, se via como parte dessa equação, mas não como uma solução. Ela não tinha respostas fáceis, mas, em sua abordagem, em sua maneira de ser, havia algo que parecia finalmente quebrar a rigidez de Leonardo. Ele começou a se perguntar em momentos inesperados se ela estava de alguma forma oferecendo mais do que simples simpatia. Ela estava, de maneira sutil, desafiando tudo o que ele acreditava ser certo. Leonardo se viu pela primeira vez questionando suas próprias escolhas. E o pior, ele não sabia como reagir. A ideia de perder Theo para a música, de vê-lo seguir um caminho que ele mesmo já havia perdido, ainda era algo que ele temia profundamente. Mas a presença de Luna, com sua calma enigmática, o fazia sentir uma espécie de desconforto que ele não conseguia mais evitar. Ele não sabia se deveria afastá-la ou se aproximar mais. Ela, com seu silêncio, estava desmoronando o que restava da segurança que ele havia construído ao longo dos anos. Era tarde demais para tentar controlar as coisas agora. A música, a presença de Luna e até o próprio Theo, tudo parecia girar em torno de uma ideia que ele não podia mais compreender. Ele, que sempre acreditara no controle, estava começando a entender que talvez a única maneira de seguir em frente fosse entregar-se. Mas isso, claro, era uma verdade que ele ainda não podia encarar totalmente. Ele tinha que escolher. E a escolha, ele sabia, não seria fácil.
O som do piano ressoava pela casa, uma melodia que agora se tornava mais do que apenas uma série de notas. Para Leonardo, cada acorde era uma mensagem codificada, um código de resistência e aceitação que ele não conseguia compreender. Ele havia prometido a si mesmo que não ficaria mais preso aos fantasmas do passado, mas aí estava ele, mais uma vez, à mercê daquilo que mais temia. A música, uma força que ele não podia controlar, mas que inexplicavelmente sentia atrair a sua atenção. Era como se cada som que saía das teclas fosse uma provocação. Theo, sentado diante do piano, estava tão imerso em sua própria expressão que parecia alheio a tudo ao seu redor. O garoto, finalmente, parecia estar se encontrando em algo que não fosse o reflexo de suas próprias frustrações. O pai, por si, outro lado, observava em silêncio, ciente de que seu orgulho e suas crenças estavam sendo desafiados. Ele tinha vindo até ali para ser um espectador, para ver o filho dar um passo em direção ao que ele chamava de futuro. Mas o que ele realmente via era uma batalha entre o desejo e o medo. Medo de perder, medo de ser superado e, acima de tudo, medo de ser deixado para trás. Leonardo não tinha ideia do que realmente o fazia ir até a audição daquele festival de pianistas jovens. Ele havia dito que estava indo por Theo, que queria ver o filho crescer e conquistar o que merecia. Mas, no fundo, o que ele estava fazendo era uma tentativa de dominar o espaço em que ele já sabia que não tinha controle. Ele não estava ali para ajudar Theo. Ele estava ali para se salvar. Para se salvar do peso do arrependimento que ainda o corroía. O piano continuava a soar na sua mente. A música, uma presença constante, quase como uma lembrança que ele nunca poderia apagar. Quando ele finalmente viu Theo subir ao palco, o garoto com os nervos à flor da pele, algo mudou. Ele se viu pela primeira vez, observando seu filho com um orgulho genuíno. Não era apenas uma questão de sucesso ou fracasso. Não era sobre vencer ou perder. Era sobre presença. Theo estava lá dando o melhor de si. E isso, para Leonardo, parecia a única coisa que importava. Mas, como sempre, o velho padrão reapareceu. Theo não venceu a audição. O medo do fracasso parecia, de alguma forma, estar inevitavelmente gravado no código genético de toda a família. E então, ao invés de silêncio, algo inesperado aconteceu. Leonardo, que sempre se mostrava distante, agora se viu oferecendo o primeiro elogio sincero ao filho. Não que fosse um elogio grandioso, não que fosse uma demonstração clara de afeto. Mas havia algo ali, algo que mudava, algo que Leonardo não estava preparado para compreender totalmente. Enquanto Theo se retirava, com uma mistura de desânimo e orgulho, Luna foi até ele. Ela sorria, não por vitórias ou derrotas, mas porque, de alguma forma, ela entendia o jogo. Ela não estava presa à dualidade de sucesso e fracasso. Ela sabia que, às vezes, o processo era mais importante do que o resultado final. E, de repente, Leonardo percebeu que ele estava vendo o que ele não havia visto antes. A relação entre Luna e Theo não era uma simples relação de mestre e aluno, mas algo mais profundo. Era uma parceria silenciosa, onde ambos se apoiavam nas fraquezas e forças um do outro. Foi quando ele a viu na plateia, com aquele sorriso discreto que ele soube. Ele soubera antes, mas nunca tivera coragem de admitir. Ela não estava apenas ali para ajudar Theo a superar suas limitações. Ela estava ali para ensinar Leonardo também. Ela estava lhe mostrando o que ele sempre teve medo de ver, que ele não precisava ser o controlador, o autoritário. Ele poderia, ao invés disso, ser um apoio silencioso, uma presença que não busca dominar, mas entender. E então, ao final da noite, enquanto o silêncio tomava conta da sala, Luna e Leonardo se encontraram, seus olhares se cruzando de forma que nenhuma palavra poderia traduzir.
Ele a viu não como a empregada, não como a professora, mas como alguém que possuía a chave para um entendimento que ele ainda estava apenas começando a desvelar. Ele, que sempre procurara respostas fora de si, agora começava a perceber que as respostas estavam, na verdade, no relacionamento entre eles. Era no compartilhamento, na confiança silenciosa, que o verdadeiro aprendizado acontecia. Ele sentiu então algo que não poderia definir em palavras. Uma realização, uma compreensão súbita de que o que ele temia, o que ele tanto rejeitava, talvez fosse exatamente o que ele precisava para se curar. Talvez fosse hora de ele finalmente aprender a ouvir a música e não apenas tentar controlar a orquestra. Talvez fosse hora de ele finalmente aceitar que não se pode comandar a vida, apenas se deixar conduzir por ela, sem resistência. E aí está o momento crucial, onde as peças começam a se encaixar, mas você ainda não sabe qual é o quadro maior. Theo, finalmente, depois de tantas idas e vindas, decide seguir em frente, e pela primeira vez, Leonardo sente uma mistura de alívio e temor. O alívio, claro, vem do fato de que o filho não está mais distante dele, não está mais aprisionado na resistência. Mas o temor é inescapável, como uma sombra que ele não consegue dissipar. Ele sabe que não controlou nada, e isso, de algum modo, o desconcerta. Ele está começando a perceber que o controle, aquilo que ele sempre valorizou, era a verdadeira prisão. Agora, ao olhar para Theo, ele vê um jovem que não tem mais medo de ser quem realmente é. O garoto não está mais se escondendo, não está mais sob o peso de um futuro que seu pai impôs, mas sim buscando, de alguma forma, se libertar através de algo que lhe pertence completamente. O piano, a música, não são mais uma mera distração ou uma batalha que ele deve vencer para agradar a um pai. São talvez a única coisa que ele realmente entende. E isso é aterrador para Leonardo. Mas a verdadeira reviravolta começa quando Luna, silenciosa e observadora como sempre, entra na equação mais uma vez. Ela percebe que a tensão entre pai e filho começa a suavizar, mas também sente que há uma nova camada de desconforto se formando. Não é o desconforto da hostilidade aberta, mas o desconforto do desconhecido. Luna, que sempre foi uma figura à parte, agora sente que está sendo absorvida de uma forma que ela não havia antecipado. Ela está tão imersa nessa nova dinâmica quanto Leonardo, sem perceber completamente que, para ele, ela passou de um simples ponto de apoio para algo muito mais significativo. Agora, como que por um truque do destino, a relação entre os dois, entre Leonardo e Luna, se torna mais complexa. Não é mais apenas sobre o controle de um pai sobre o filho. Não é apenas sobre o que a música pode fazer com as vidas dos envolvidos. É sobre o que a ausência de controle pode trazer à tona. Vulnerabilidade, conexão, a liberdade que nasce do abandono de certas ideias fixas. Quando Luna toca uma peça, uma melodia melancólica e suave, algo dentro de Leonardo se move. Ele não entende imediatamente o que isso significa. Ele não entende o que é isso, esse desconforto agradável que se instala em seu peito. Ele se aproxima dela sem dizer nada e, sem perceber, coloca a mão sobre a dela enquanto ela ainda toca. O som do piano é quase um reflexo do que está acontecendo entre eles, como se a música tivesse o poder de comunicar o que palavras não poderiam. No momento que seus dedos se tocam, uma linha tênue entre o passado e o presente se forma, algo mais profundo que qualquer simples gesto. O que estava acontecendo ali? Era um reconhecimento? Uma simples atração? Leonardo não sabia, e isso era o mais desconcertante. Ele, que sempre acreditou no controle racional, agora se via completamente à deriva, sem saber o que era real e o que era apenas uma ilusão de sua mente. Ele não entendia o que a música tinha a ver com isso, mas sentia que ela, de alguma forma, estava se tornando a chave para tudo.
Era como se, ao abandonar sua resistência àquilo que ele mais temia, ele estivesse entrando em um novo território. Um território onde o controle era apenas uma ilusão. Luna, como sempre, não disse nada. Ela simplesmente tocou. Mas para Leonardo, naquele momento, isso foi suficiente. Ele não precisava de mais palavras, mais explicações. Ele estava começando a entender que a vida, o amor, a arte, a música, tudo estava além da compreensão. Simples. Ele tinha que se deixar levar. Ele não precisava mais lutar contra aquilo que o assustava. Ele podia, de fato, aceitar e permitir que algo maior se desenrolasse diante dele. Não mais como espectador, mas como participante. E isso talvez fosse a lição mais difícil e mais importante de todas. Os silêncios entre eles, antes opressores, agora pareciam espaços férteis, onde algo novo podia crescer. Leonardo ainda tinha muito a aprender, mas algo em seu coração começava a mudar. E não era a mudança que ele esperava. Não era a mudança que ele controlava. Era uma mudança que surgia espontaneamente, como a música, que não obedece à lógica, mas se impõe de maneira irresistível. Ele não podia mais negar isso. Ele estava começando a entender que a verdadeira liberdade não vem do controle, ela vem da entrega. E aí está a reviravolta que ninguém previu. Helena reaparece de volta ao jogo, não como uma lembrança distante, mas como uma presença real e palpável, com seu charme afiado e o olhar calculista de quem sabe exatamente o que quer. Leonardo sente a desconfortável mistura de emoções que sempre surge quando o passado bate à porta. Raiva, desejo, ressentimento, uma estranha nostalgia do que poderia ter sido se tudo tivesse sido diferente. Ela está ali, não como a esposa que partiu, mas como a artista consumada, agora famosa, com a habilidade de se fazer notar. E, no entanto, o que ele sente mais não é apenas uma saudade do que ela foi, mas o reconhecimento de que ela representa. E tudo o que ele teme, a música, a arte, a necessidade de escapar, de se perder em algo maior do que a própria vida cotidiana. A música, essa força que ele havia detestado, retorna com a mesma intensidade, como uma maré que nunca se esquece de seu curso. Helena não é mais a mulher que ele conhecia. Ela é agora uma entidade independente, uma força que o persegue, que o desafia a confrontar o que ele evitou por tanto tempo. Theo, por outro lado, está em um estado de pura agitação. Ele vê a mãe, e uma parte dele deseja acreditar que ela, agora, finalmente, quer ser parte de sua vida. Ele, que sempre se sentiu abandonado por ela, agora encontra em Helena uma promessa de acolhimento, uma chance de ser reconhecido não só como filho, mas como um talento, alguém digno de ser parte de algo maior. Mas, como tudo na vida de Theo, essa esperança logo se dissolve, porque Helena não voltou para ser mãe. Ela voltou para ser artista, e para ela a arte sempre será a prioridade, o único campo onde ela se sente completa. Enquanto Helena tenta seduzir Leonardo, com uma confiança que agora parece quase ridícula para ele, ele percebe o quanto ela ainda possui de seu poder sobre ele. A maneira como ela fala, como olha, como usa a sua presença para criar tensão. Ele sabe o que ela está fazendo. Ela quer algo dele, algo mais profundo do que simples reconciliação ou, quem sabe, um retorno ao passado. Ela quer que ele a veja, que a deseje novamente, como se ela fosse o único fio de significado na vida dele. Mas ao invés de se render, Leonardo resiste, talvez pela primeira vez, com uma clareza que ele nunca teve antes. O mais curioso de tudo isso, no entanto, é a maneira como ele se vê agora em relação a ela. Não é apenas sobre o desejo de reconquistar uma antiga paixão ou a necessidade de superar uma perda. Não, é sobre poder. A música não é mais o que ele teme. Ela é o que Helena representa, a força que o arrasta para fora de si mesmo, que o faz questionar sua própria
existência. Mas ele já não está mais sob o seu controle. Ele pode vê-la claramente agora, por trás da fachada de desejo e manipulação. Ele pode finalmente ver o que ela sempre foi. Uma mulher em busca da própria liberdade, mas sem conseguir dar espaço para nada ou ninguém mais. A resistência que ele sente não é apenas a resistência de um marido traído, mas de alguém que finalmente compreende o quanto o passado pode prender e limitar as possibilidades do futuro. Leonardo sabe que não pode mais ficar preso a essa ideia de quem ele deveria ser, ou ao que ele deveria ter feito. Ele se liberta de maneira inesperada e mais sutil do que qualquer gesto grandioso de rebeldia. Ele se liberta porque agora ele está pronto para ver a vida de forma diferente, sem os filtros do rancor ou da idealização do que foi perdido. Quando Helena tenta mais uma vez invocar o velho jogo de sedução, tentando insinuar que ainda existe algo entre eles, Leonardo percebe que, ao contrário de antes, ele não se sente mais tentado a se perder nas promessas vazias dela. Ele vê o jogo dela e, pela primeira vez, vê o que ele realmente perdeu. Não uma mulher, mas uma imagem idealizada daquilo que ele temia perder. Ele sabe que o controle que ele pensava ter sobre sua vida, sobre seus sentimentos, sobre o que é certo e errado, era uma ilusão. E ao fazer isso, ao finalmente perceber que a vida é algo mais fluido, mais solto, ele entende o que Luna estava lhe tentando mostrar o tempo todo. A arte, a música, a vida não podem ser dominadas, não podem ser controladas. Elas existem. E a única coisa que você pode fazer é estar presente nelas. E isso, no fim, foi o maior desafio para Leonardo. Entender que não havia nada a ser conquistado, apenas algo a ser vivido. E é isso que ele finalmente percebe, enquanto Helena desaparece de sua vida de novo, sem sequer perceber o que realmente aconteceu. Ela vai embora, mas ele já não está mais esperando que ela volte. Ele não precisa mais dela. Ele precisa de algo que ele nunca soubera que procurava: liberdade. Liberdade de ser quem ele realmente é, sem as amarras do passado, sem o peso de suas escolhas. E aqui estamos, na encruzilhada onde os velhos fantasmas começam a se dissolver como fumaça e o futuro, antes nebuloso e ameaçador, começa a se delinear com uma clareza que é tanto libertadora quanto desconcertante. Theo, esse jovem que há tanto tempo sentia o peso da rejeição e da ausência, finalmente acorda para a verdade que se oculta sob o véu das ilusões que ele mesmo cultivou. E o que ele vê, finalmente, é uma verdade dolorosa, mas necessária. Helena não mudou. Ela sempre foi, na essência, a mesma mulher obcecada pela arte, pelo reconhecimento, pela fama. E isso nunca a permitiu ser quem ela realmente poderia ter sido como mãe. Mas Theo, agora, está de alguma forma mais forte do que antes. Ele percebe que não há mais razão para desejar que algo seja diferente, para esperar que ela se torne o que ele sempre imaginou que ela seria. Ele se liberta, não pela raiva ou pelo rancor, mas por um entendimento profundo de que a vida não é sobre o que você recebe, mas sobre o que você consegue dar a si mesmo. Ele entende, em um nível quase instintivo, que o amor não é uma moeda de troca. Ele é algo que você constrói, que você aprende a oferecer, mesmo quando não recebe nada em retorno. Mas o mais significativo, talvez, seja o que acontece dentro de Leonardo. Ele finalmente se liberta da sombra do passado, daquela obsessão com Helena que sempre o prendeu, como se ela fosse uma espécie de grilhão invisível. Ele percebe, de forma clara e inegável, que o peso que ele carregava não era o de uma esposa que o deixou, mas o peso das expectativas que ele colocou sobre si mesmo. Ele olhou para trás, para o que foi, e viu que se aprisionou em uma ideia de quem ele deveria ser. O marido perfeito, o pai perfeito, o homem de negócios impecável. Mas essa ideia
Era uma prisão que ele construiu com suas próprias mãos. Aí, em meio a essa libertação, a presença de Luna se torna ainda mais significativa. Ela, que sempre esteve ali ao lado dele e de Theo, como uma figura discreta, uma professora que não buscava reconhecimento, mas apenas o entendimento profundo de como a vida realmente funciona, agora ocupa um lugar central em sua vida. Ela não está mais apenas como alguém que ensina música. Ela é uma parceira, alguém que sem pressa e sem expectativas mostrou a Leonardo o que ele realmente precisava. Não um amor romântico ou uma solução mágica, mas a presença tranquila de quem já compreendeu as regras do jogo. E, nesse entendimento, algo muda entre eles. Não é uma mudança dramática, como se de repente o mundo fosse iluminado por uma verdade suprema, mas é uma mudança sutil, quase imperceptível, que diz mais do que qualquer gesto explícito poderia dizer. Eles estão finalmente no mesmo nível, se olhando não mais como mestre e aluno, mas como duas pessoas que compartilham algo profundo e silencioso. Eles não precisam mais de palavras. Eles não precisam mais de provas. O que importa agora é a aceitação mútua, a compreensão de que, apesar dos erros, das perdas, das falhas, eles podem ser algo genuíno, algo real. Leonardo, que sempre acreditou que sua autoridade deveria ser incontestável, agora começa a perceber que a verdadeira força não vem do controle. Ela vem da vulnerabilidade, da capacidade de olhar para o outro e enxergar nele um reflexo de si mesmo. Ele, que sempre se viu como o pilar da família, agora entende que o verdadeiro pilar é o amor. Não uma abstração, mas um amor vivido e sentido no cotidiano. E Luna, por sua vez, se vê em um lugar que nunca imaginou ser possível. Ela, que sempre foi a pessoa que via tudo de fora, que tocava as notas com a habilidade de quem sabe que a arte é algo que transcende, agora se vê de dentro, integrada, parte de algo maior. Ela não precisa mais se esconder. Ela não precisa mais se desculpar por ser quem é. Ela encontrou seu lugar, não como uma sobrevivente, mas como uma mulher que, por fim, permitiu-se ser parte da história, não apenas um espectador. Quando o beijo finalmente acontece, não é uma explosão de emoção ou um gesto de paixão avassaladora. É mais uma troca silenciosa, uma troca de compreensão que finalmente se materializa. Um toque de reconhecimento, de aceitação. Não é sobre o que vem depois. Não é sobre o que eles poderiam ou não poderiam ser. É sobre o agora. Sobre a liberdade de ser quem realmente são, sem medo, sem reservas. Theo, observando tudo isso, não sente ciúmes ou insegurança. Ao contrário, ele sorri, porque ele entende que, finalmente, o que ele sempre quis, uma família, um lugar onde ele pudesse ser ele mesmo sem ser julgado, está se concretizando diante dele. Ele vê, pela primeira vez, não uma estrutura rígida de expectativas, mas uma rede de apoio, onde ele é aceito em sua totalidade. E assim, todos começam a perceber que a mudança não é um evento grandioso, não é uma grande conquista. É uma série de pequenos passos, de momentos de entendimento, de libertação. E no fim, talvez, isso seja tudo o que realmente importa. Estar presente na vida, aceitar o que vem e, acima de tudo, permitir que o amor, em todas as suas formas, se manifeste de maneira livre e sem restrições. O som da última nota ressoando no ar é o que fica. Theo, agora sob os holofotes, sob a atenção não de uma plateia indiferente, mas de uma audiência profundamente conectada à sua própria jornada, faz o que poderia ser o maior ato de sua vida. Ele toca, mas não com a pressão de provar algo, de conquistar uma aprovação, mas com a simples alegria de ser quem ele é. E Leonardo, observando do canto da sala, vê algo que ele não havia notado antes. Não é o talento de Theo que impressiona, embora isso também seja evidente. Não é a execução técnica impecável, não. O que ele percebe,
pela primeira vez, é a liberdade de seu filho. A liberdade de fazer o que se ama, sem as amarras do medo ou da obrigação. O concerto é uma metáfora, claro, uma alegoria do que vem a seguir para todos os envolvidos. Não se trata mais de uma performance, mas de um momento de autenticidade crua, onde todos os personagens estão, pela primeira vez, livres para ser quem realmente são. O que a música, em sua pureza e complexidade, tem mostrado a eles não é apenas a maestria técnica, mas a habilidade de se entregar a algo maior do que si mesmos, a algo que transcende o ego. O som que reverbera no auditório é a expressão de uma viagem interna de todos os envolvidos. Não é só Theo que se liberta ali, Leonardo também. E Luna, talvez mais do que qualquer um, entende a profundidade desse momento. E então, há algo que se passa. Uma troca de olhares entre Leonardo e Luna. Não é uma troca qualquer. É uma conexão silenciosa que revela que, apesar de todas as barreiras que foram levantadas ao longo dos anos, apesar de todos os medos, ressentimentos e desgostos, há algo ali que finalmente foi reconhecido. Não é amor no sentido romântico, que por tanto tempo ambos tentaram evitar ou, no caso de Leonardo, subestimar. É uma aceitação, uma compreensão, um reconhecimento profundo de que dois seres humanos podem coexistir em uma harmonia quase tangível, sem a necessidade de dominação ou de soluções rápidas. Luna, ao observar Leonardo, percebe que ele, finalmente, encontrou a resposta que procurava o tempo todo. Não é mais sobre o controle, não é mais sobre o passado ou sobre os fantasmas que o assombravam. Ele entendeu finalmente que o amor verdadeiro não é uma questão de esperar ou exigir algo. O amor é o espaço onde as duas pessoas podem se encontrar, sem medo do que vai acontecer depois. E ao contrário do que ele temia, ele não perdeu Theo para a música. Ele ganhou algo muito mais valioso. Um laço com seu filho que é real, autêntico e, ao contrário do que ele temia, sem fim. E Theo, no meio dessa experiência, sente algo que antes não poderia compreender. A felicidade não está na conquista, no sucesso ou no aplauso. A felicidade está em simplesmente ser quem você é, sem as pressões externas, sem as expectativas que os outros colocam em você. Quando ele toca a última nota, não há a necessidade de provar nada a ninguém. Ele já provou a si mesmo, e isso é mais do que suficiente. A música, então, se torna um veículo para a transformação. Não apenas para Theo, que se vê agora como alguém capaz de ser livre, mas para todos ao seu redor. Cada acorde, cada pausa, cada movimento no piano representa uma liberação do que antes parecia ser uma prisão. Não há mais pressões para ser perfeito. Não há mais preocupações com o que os outros esperam. A música, no final das contas, os libertou. Leonardo sente isso de uma forma que ele nunca pensou ser possível. Ele não perdeu Theo para a música, não mais. Ele, na verdade, encontrou algo mais significativo. Ele encontrou uma conexão verdadeira com seu filho e, mais importante, com ele mesmo. A dor do passado, a raiva que ele carregava por tanto tempo, se dissipa, como se a última nota tivesse apagado tudo o que estava errado. Ele não está mais lutando contra a música, contra o destino, contra as escolhas que fez. Ele está finalmente aceitando a vida como ela é, com tudo o que traz, sem as máscaras ou as projeções que antes o protegiam. E Luna, observando tudo isso, sorri para si mesma. Ela sabia que a música não era o inimigo, nem o caminho de fuga que todos viam. A música era a resposta, a chave para desbloquear as camadas de resistência e dor que impediam todos de se conectarem verdadeiramente. Ela, que havia abandonado sua própria carreira, agora vê o quanto essa escolha, embora dolorosa, a levou até onde ela precisava estar. Ela não precisa mais da aprovação dos outros.
Ela se permite ser quem é e isso é suficiente. E então, o concerto termina. Não com um grande estrondo, mas com uma suavidade tranquila, uma aceitação. A última nota ressoa e se apaga. Mas o que fica não é apenas o som. O que fica é a certeza de que algo profundo e verdadeiro foi alcançado. Um novo começo para todos. Não importa o que o futuro reserve, eles agora sabem que o que realmente importa não são os aplausos, mas a liberdade de ser. E, finalmente, todos estão prontos para seguir em frente, sem medo, sem arrependimentos, apenas vivendo, apenas amando.